Mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa, canal YouTube Palavra e Família. Hoje nós temos uma pergunta bem complicada para responder, que muitos levantam. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. E ela vai fazer a pergunta para mim hoje. A pergunta: com tanta confusão hoje em dia nas escolas, na sociedade, na televisão, às vezes até dentro de igrejas, muita confusão, indecisão sobre como e quando falar da sexualidade para os nossos filhos. É um assunto polêmico, é um assunto onde muitas pessoas têm diversas opiniões, ideias, mas como, à luz da palavra de Deus, nós podemos ensinar os nossos filhos de uma forma apropriada, adequada, sobre aquilo que Deus fez. Eu acho que o destaque principal é o fato de que os pais devem ser a fonte principal de autoridade e de informação na vida dos seus filhos quanto a isso. É muito bom quando tem a intimidade, a abertura com nossos filhos para podermos conversar sobre esses assuntos. Nós temos que ter uma preocupação de não falar cedo demais, de forma pesada demais também, mas também não ficar tão atrasados que os filhos ouçam tudo dentro do contexto escolar. Eu lembro de uma história, certa vez um menininho chamado Joãozinho chegou para seu papai e perguntou: papai, de onde eu vim? E o papai pensou: não acredito, 5 anos de idade, já vou ter que responder essa pergunta. Sentou com seu filho, meia hora, ele dá um discurso explicando anatomia, processos físicos, toda da sexualidade. E o filho, com olhos arregalados, no final de meia hora, ele fala: papai, eu não entendi absolutamente nada. O que eu quero saber é de onde eu vim. Maria vem de Brasília e Thomas, ele vem de Curitiba. Papai, de onde eu vim? Nós não queremos chegar cedo demais com informações pesadas demais para os nossos filhos. Mas o precedente bíblico é claro. O pai em Provérbios fala mais sobre a sexualidade do que qualquer outro assunto. E isso porque são 2 testes principais, 2 exames na vida para determinar se nós abraçamos a sabedoria divina ou não, a perspectiva do alto. Dinheiro fácil, sexo fácil. O jovem sábio, a pessoa sábia, sabe esperar, tomando decisões não em prol da gratificação imediata, sabendo que Deus tem um plano muito melhor. E a sexualidade é exemplo clássico disso. Sempre ensinamos algumas diretrizes, mas recentemente encontrei num site chamado Just One Click Away, do autor conferencista Josh McDowell, uma série de diretrizes para pais que eu gostaria de deixar. É algo que nós temos ensinado, mas eu gostei muito. E nós vamos mostrar o link para você também acessar esse material, se é que tem algum acesso à língua inglesa. Primeiro destaque que ele faz é de sermos pais intencionais. Os pais têm que tomar a iniciativa para abrir jogo e falar com nossos filhos sobre esses assuntos. Provérbios 5, 6 e 7, o pai fala quase exclusivamente sobre essas questões do coração, falando para o filho da realidade, da sedução, da tentação, falando dos resultados disso e falando também as respostas que o filho deve dar. Segundo lugar, os pais precisam se informar. Eu não vou cansá-los com estatísticas que mudam a cada hora, mas é assustador saber que crianças de 7, 8 anos de idade já têm acesso pleno à pornografia explícita pela internet. Em outro programa nós vamos falar mais sobre questões digitais e como nós podemos nos prevenir. Mas os pais precisam estar por dentro. O pai, em Provérbios, ele sabe o que passa na praça. Terceiro lugar, precisamos modelar a verdade. Ou seja, nós temos que ser um bom exemplo em casa. Padrões de entretenimento, o nível de conversa,
aquelas piadas chulas que às vezes passam, permitindo que toda e qualquer coisa penetre a nossa casa. Em quarto lugar, é muito importante que esse ensino seja dentro de um relacionamento, porque você não quer ser como um professor na frente de uma sala de aula que está dando um monte de informação. Não, isso daqui é algo que você quer chegar de uma forma profunda, para atingir o coração do seu filho, uma abertura. Então, com relacionamento que vocês já têm, que vocês já desenvolveram de confiança, de abertura, você consegue chegar e falar desses assuntos mais complicados. E também, nenhuma pergunta é uma pergunta boba. Teu filho tem que ter a segurança de saber que tudo ele pode perguntar para você. Se ele tem uma dúvida, você quer que ele traga essa pergunta para você, ou para o pai ou para a mãe, não para outras pessoas. Então, deixe bem claro, filho, você tem uma dúvida? Por favor, fale comigo. Bom, essas são algumas diretrizes gerais, mas alguns outros conselhos que talvez possam ajudar os pais também naquela hora, daquela conversa, de falar sobre aquilo. Uma das coisas é dar informação apropriada para a idade da criança. Alguns recomendam de 6 a 10 anos é quando você deve chegar primeiro, mas não com coisas pesadas demais. Acho que você tem uma história quanto a isso. Sim, precisamos ter muito cuidado, porque os nossos filhos não têm a maturidade de entender tudo. Então, queremos responder o suficiente para satisfazer a curiosidade ou até a preocupação que talvez tenha, mas não dar informação demais. Uma história uma ilustração que eu li no livro O Refúgio Secreto conta da Corrie ten Boom, que foi usado na Segunda Guerra Mundial para esconder judeus, e como Deus usou muito, mas ela conta, quando ela era menininha em casa, ela chegou para o pai dela com uma dessas perguntas, e o pai, com muita sabedoria, olhou para ela e falou: Corrie, você sabe onde fica aquela minha mala, aquela maleta de ferramentas que tá lá na garagem? Sim, pai, eu sei. Vai lá e busca para mim, por favor. Ela saiu, só que daqui a pouco ela voltou com as mãos vazias. Falou: o que foi, Corrie? Por que você não pegou essa mala para mim? Ah, pai, eu não consigo, é muito pesado para mim. Ele falou: então, Corrie, esse assunto, aquilo que você está perguntando para mim, é muito pesado para você agora. Eu vou te explicar um pouquinho, mas quando você crescer e tiver uma maturidade maior, eu te conto mais. Então, precisamos ter sabedoria de saber o quanto contar quando. E não tem uma regra absoluta. Nos dias em que nós vivemos, as coisas vem muito rápido para os nossos filhos. Queremos chegar antes, mas não cedo demais. E para isso, nós precisamos da sabedoria bíblica. Recomendamos também que se use termos corretos, anatômicos e termos bíblicos para descrever pecados e não enfeitar o pecado, e muito menos usar termos pejorativos ou outros que não sejam corretos biblicamente e até mesmo dentro da sociedade. E talvez uma última recomendação muito forte. Tem a ver com a vigia que nós fazemos, o acompanhamento, a prestação de contas, principalmente dos meios de mídia social, acesso à internet, as amizades dos nossos filhos, pernoitando em casas, famílias que nós não conhecemos bem. Hoje em dia, infelizmente, nós temos que voltar muito para trás. Nós teremos outro programa que só vai tratar dessa questão de como os pais podem se envolver na vigia dos seus filhos no mundo digital, ao mesmo tempo que não invadam a privacidade dos filhos. Uma prática que nos ajudou muito foi de muito cedo na vida dos nossos filhos falar com eles: este assunto é para conversar apenas conosco. Se você tem um grupo de amiguinhos na escola falando sobre isso, ou se outro adulto quiser chegar, você com respeito vai se deslocar daquele grupo, porque esse assunto nós queremos ser
as fontes principais de informação, porque eu não sei o que a outra pessoa vai ensinar, mas nós sempre falaremos a verdade. Então, só conosco que é para conversar sobre esse assunto. E tem uma outra cautela, infelizmente hoje em dia nós temos tantos casos de maus tratos e abusos, até em lugares que nunca teríamos imaginado, que essa porta aberta com nossos filhos, insistindo que qualquer pessoa que tocasse nesses assuntos com eles, que tocasse no corpo deles, em alguns lugares particulares, que eles de imediato falem conosco sobre tudo isso. Tem alguma literatura em português que trata desses assuntos? São 4 livros por Stan e Brenna Jones que tratam desses assuntos que para os filhos mais jovens, nós mesmos podemos e devemos ler juntos. Vamos projetar os títulos desses livros, mas só para você saber melhor. Minha História, livro 1. Antes de Eu Nascer, livro 2. Por que Tanto Barulho, livro 3. E Enfrentando os Fatos. São livros que podem ajudar os pais justamente nesse sentido. Então, gente, esse é o nosso assunto de hoje. Eu espero que ajudou um pouco, algumas dicas. Se você tem perguntas, comentários, curtidas, por favor, faça no final. Isso nos ajuda e cada vez que você dá uma curtida, faz perguntas, isso também acaba divulgando esse trabalho, esse ministério. Exige muito, mas é muito importante também. Que Deus os abençoe.